Olá, gente, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos arrumar você. Aí, acho que deu, né? Tá. Estamos abrindo aqui no Face, a gente já vai começar, só uns minutinhos. Boa noite. Só mais um minutinho, a gente tá abrindo aqui no Face para fazer os dois ao mesmo tempo, tá bom? Enquanto isso o pessoal vai entrando. Certo? Acho que sim. O pessoal aí já tá chegando, Andréia. Chegando. Ronaldo, olha, bastante. O pessoal tá vindo. Isso aí. A Dani. Muito bom. Ixi, deixa eu tirar o som. Desculpa, gente. Thaís Pessato entrou. Oi, gente, deu uma falhadinha aí. Eu sem querer desliguei o Wi-Fi. Caiu o papelzinho, né? Deixa eu pegar. Bom, hoje nós vamos estar falando com vocês sobre a medicina chinesa e os óleos essenciais. Pronto? Agora deu? Acho que é melhor a gente Estão focar. com a câmera deitada, Se a gente colocar de pé, a gente não consegue mostrar as duas, será? Só se a gente ficar... Não dá. Pertinho tem que ficar. Muito pertinho, aí vai ficar cortado. Então vai falando você. Não. Coloca deitado, gente. Vira o celular, a gente pede desculpa, mas... É o que... É a maneira que a gente encontrou de conseguir fazer a live nós duas, né? Tá muito perto. Distancia a câmera. Vai mais pra trás. Ah, de pé? Pra ficar em pé assim? Mas vai cortar. Isso é ótimo, né? Fazendo essas coisas. É. Melhorou? Tá bom assim? Fica mais fácil pra ver? Mais agradável? O que vocês acham? Melhor? Tá bom assim? Podemos começar? Fica meio cortadinho só, né? Mas tá tudo bem. Dá pra ver as duas. E no Face nada? Aguardando. No Face não tá querendo entrar hoje. Aí. Deu? Não. Não. Não tá entrando no Face hoje. Vamos começar então, né? É. Tá bom assim, gente? Dá pra ver as duas? Podemos começar? Então vamos lá. Deseja entrar. Como que faz? Aí seria pra ele participar. Ah, tá. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa, né? Que é uma técnica oriental, né? E os óleos essenciais. Vamos falar um pouquinho de alguns pontinhos. Vai ter que virar mesmo? É, fica estranho. Tá bom. Vocês virem aí só enquanto a live. O papelzinho. Ai, meu Deus. Hoje tá enroscado. Mas agora acho que deu, né?
Então, a gente vai falar também sobre os pontos, tá bom? Alguns pontos de acupuntura, pontos esses que vão equilibrar os elementos, tá? Os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente vai passar também alguns olhinhos, concentração para utilizar, tá bom? Então vamos lá, né? Começando aí falando da medicina tradicional chinesa. Deu aí? Tá meio... tá caindo, né? Falando sobre a medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, como vocês devem saber, né? Também trabalha com energia sutil, né? Com o corpo sutil. Igual a medicina indiana que nós falamos na live da semana passada, né? Mas qual a diferença entre os chakras e os pontos de acupuntura? Na verdade, né? Quando ocorre a concepção, né? A gente tem essa formação energética, né? Da nossa energia vital, que é recebida do pai, recebida da mãe, recebida do céu e recebida da terra, né? E aí forma a nossa energia. Essa energia, ela vai se aprimorando, né? Ela vai se especializando e formando regiões, né, no corpo, onde tem esse sistema energético que vai trabalhar a região, né, vai trabalhar órgãos, vai trabalhar sistemas de acordo com cada região. Isso nos chakras, né, a gente falou os chakras, né, então tem essa formação desses sistemas energéticos, né, os chakras, que cada chakra, né, vai trabalhar órgãos, tecidos relacionados àquela região. Aí a energia, ela começa a se especializar mais, tá? Ela vai ficando cada vez mais minuciosa, né? E vai formando caminhos, né? Como se fossem caminhos no corpo, que são os meridianos de acupuntura, que também tem funções como chakra, tá, gente? Não tô falando que um é melhor que o outro. Pelo contrário, é só como forma tudo isso no nosso corpo, tá? Tô falando de uma forma bem básica, né? Bem simples para vocês entenderem, mas claro que é mais aprofundado. E aí esses caminhos, né? Esses meridianos de acupuntura que são formados no corpo, eles se especializam mais ainda e formam os pontos de acupuntura, ou os acupontos, que existem aí muitos, né? Centenas de pontos no corpo. Cada ponto, ele tem suas funções mais específicas, mais especializadas. Então, como se ele fosse mais direcionado, tá? Mas o chakra, os meridianos, os pontos de acupuntura vão trabalhar, né, o nosso corpo sutil, tá? Então, quando a gente estimula esses acupontos, o que acontece? Esses estímulos, né, esses pontos, mandam uma mensagem para o cérebro e aí formam neurotransmissores buscando o quê? Desfazer os desbloqueios, equilibrar a energia, enfim, manda esses comandos, né, para o cérebro mandar neurotransmissores para resolver o problema, ou seja, para o nosso corpo se curar. Então, se está bloqueado, vai desbloquear. Se está em excesso, é para equilibrar. Se está em falta, também é para equilibrar, né? Então, é isso que esses pontos vão fazer. E aí, a gente vai falar de pontos. Hoje, né, nós trouxemos os pontos conhecidos como pontos-fonte, que são pontos de acupuntura que vão equilibrar os meridianos, tá bom? E aí, a gente vai falando de cada ponto quando a gente falar dos 5 elementos, né? Tá dando para entender? O que eu achei que eu tenho a formação de acupuntura, mas eu não terminei, né? O que eu acho interessante nessa relação, assim, né? É perceber todo esse olhar que a gente consegue integrar com a medicina germânica, a medicina chinesa, né? Trazer todos esses links que foi o mais interessante.
E por que a gente acha, trouxe essa questão da medicina chinesa, né? Justamente por causa o quanto ele consegue ser específico, né, nos pontos. E as personalidades que estão relacionadas, as emoções, né, os estados que a gente alimenta. Porque a gente sabe, por exemplo, vai lá nas 5 leis biológicas, a gente entende que sofreu o impacto de uma emoção, né, para poder causar uma mudança numa frequência cerebral, né, algo mais específico, né. Só que a gente tem os nossos estados, né, de pensamento, os nossos estados de emoção, de sentimentos, e eles vão nutrindo tudo isso. Então, às vezes a gente passou por aquele impacto, né, que a gente chama do DHS, e eu poderia, de repente, ser que nem um animal, né, que passa pela situação e tudo bem, depois ele não fica remoendo aquilo. Só que o ser humano, ele tem a característica de ficar pensando, ficar guardando emoções e sentimentos, né, na verdade, porque a emoção é o impacto, né, aquela coisa mais forte, que tem, assim, um biochoque, Que gera um trauma, né? Sim, gera um trauma. Tem uma memória ali localizada, né? Sim, e o corpo, ele guarda essa memória, né? Essa memória, ela fica guardada no nosso corpo. E por isso que é tão importante a gente trabalhar o nosso corpo para liberar essas memórias, né? Isso. E aí os pontos de acupuntura, eles nos dão um caminho, né? Porque além da gente entender, por exemplo, que um ombro tem uma relação, né, com uma questão de reconhecimento, um punho, uma agressividade, mas o que mais que passa ali, né? Dos pontos de acupuntura que trazem também essa energia, que está lidando com tudo isso, né? Não é coincidência, né? Tá ali, passando ali de repente um ponto do fígado que tem a ver com raiva, uma tristeza, né? Que tem um pulmão que está envolvido. Sim. Então tudo isso é muito... esses links que a gente conseguiu estar fazendo que é o mais... É muito interessante, né? Como tudo se conecta, como tudo se complementa, né? E isso é muito interessante. Mas a gente, né, não tem como passar todo esse conhecimento numa live, né? Aí tem que ser muito, né? É muito estudo, é muita informação. Então a gente vai falar de forma mais básica mesmo, né? Sim. Mas tem muito conhecimento aí por trás de tudo isso. E como tudo tá junto, tudo, né? Uma coisa só. O que é interessante é vocês perceberem que existe essa relação, não necessariamente entender cada ponto de acupuntura nesse momento. Sim. Mas perceber, assim, existe uma interação entre todos esses corpos, né? Um corpo sutil, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental. Isso. Né? Que forma a nossa personalidade. E, na verdade, a gente viu na live passada, né? Que a nossa personalidade, ela é formada já no ato da concepção. Sim. O que forma, né, a nossa personalidade, as energias formam essa nossa personalidade. E isso que molda o nosso corpo, né? O nosso formato corporal. Olha o quanto isso é lindo, né? Quanto isso é incrível, quanto isso faz a gente diferente. E a gente consegue entender o porquê cada um é de um jeito, né? E cada um tem uma formação de personalidade, cada um tem todo um contexto ali, né? Vivenciado. Né? E aí, por exemplo, a base, né, da medicina chinesa, que é o Yin, né? Em algumas linhas segue a Terra, mas a gente segue o Yin porque a gente percebeu que, de fato, relacionando com o nosso corpo e a mielinização do sistema nervoso tem tudo a ver. Porque o Yin é o primeiro, é o que está aqui na cabeça, na mielinização do sistema nervoso central. Que é a personalidade, o quê? O esquizoide, né? Que é aquele que tem medo de existir, que não tem coragem, que falta vitalidade, e que tem tudo a ver com as características do Yin, por exemplo. Do elemento água, né? Que na medicina tradicional chinesa seria o elemento água, que é o Yin e a bexiga, né? E é onde tudo se inicia, é nesse elemento onde tudo se inicia, na MTC, né? E nas 5 personalidades. Aí a gente consegue perceber também que no processo de mielinização, como a Kátia falou, é aí que se inicia, né? Aí que se inicia nosso processo de mielinização. E o Yin tem essa questão essencial, né, dos desabamentos de existência, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão territorial também com a bexiga. Então essa coisa de não conseguir sair do meu próprio mundo e ficar ali escondido, fechado, né, ter dificuldade de me manifestar.
de existir. Tem tudo a ver com esse primeiro traço que tem essa energia da água, né? Sim, se você olhar para a medicina tradicional chinesa, o que que é? É o elemento base, onde é guardada a nossa energia ancestral hereditária. Então, a nossa energia de vida está ali no rim, né? Na região dos rins. E ali onde a gente... esse elemento que vai trazer o que pra gente? Coragem, né? Iniciativa, né? É onde as nossas crenças enraizadas estão armazenadas, é onde a gente trabalha a nossa expressão na nossa identidade, na nossa verdadeira identidade, é no rim. Olha como tudo se relaciona, né? A Kátia estava falando de 5 leis agora, né? E olha como tudo se relaciona, né? Tanto com as 5 leis, quanto com os chakras, quanto com as personalidades, né? Nesse elemento água, ele é o propulsor da vontade. Então pensa, é o nosso primeiro passo, né? E a emoção, né, que vai atacar esse elemento é o medo. O medo, ele vai gerar parado, né? Insegurança, ele vai gerar pânico e essa sensação de pânico, de insegurança, de medo vai ofender a energia do rim. E aí vai ofender o quê? O elemento água. Desculpa, a gente estava parado aqui o chat e vocês estavam falando, não estava vendo e a gente não tinha visto, né? Vai ofender o elemento água, tá? E esse elemento, ele é responsável por quê, né? Pelo crescimento e desenvolvimento de dentes, pelos ossos. Então, a força dos ossos é responsabilidade do elemento água, tá? Pela coloração do nosso cabelo. Então, quando a gente tem cabelo branco precoce, tipo assim, né? É porque a energia do rim, ela não é tão forte, precisa trabalhar essa energia de rim, né? Ela vai trabalhar o quê? A medula, a coluna, o sangue, o cérebro, os nossos líquidos orgânicos, né? O sistema linfático, também o desequilíbrio pode trazer doenças autoimunes. Então, olha o quanto, né, de base tem esse elemento, né? São as coisas mais, como que eu posso falar, profundas aí, né? O sangue, a medula, o osso, são as coisas de mais resistência, onde vai trazer o que? Base, nossa sustentação, né? Nosso seguir adiante, para, né, poder caminhar, né? A nossa estrutura, né? Nossa estrutura. A gente tem muito essa relação da base, do rim, da bexiga, da água, na verdade, né? Essa energia, ela tem muito a ver com a energia de pai, né? Que é uma energia de estrutura, e por isso que está tão relacionada ao osso, à coluna. E aí é muito interessante perceber também essa relação da água com o elemento pai, né? Então, sim, a nossa base, né? O elemento pai é a nossa base, a nossa estrutura. E tem total relação com a água, né? E aí os óleos essenciais que vão estar trabalhando justamente essa energia são os óleos que se relacionam com a base, com a estrutura. Que trazem essa base, né? Que trazem essa estrutura, né? E aí a gente pode usar o quê? Que óleos que vocês acham que poderiam contribuir aí com essa base, com essa estrutura? Quero ouvir um pouquinho de vocês para ver se a interação também. Vamos ver. A gente tem falado, né, de alguns óleos que tem essa questão, né? Tudo aqui traz base, estrutura, aonde que a gente vai procurar numa planta, né, por exemplo, para vocês entenderem. O sândalo, legal, o sândalo vai trazer base e estrutura. O gerânio, ele já vai trabalhar amor, tá? Não seria nesse elemento, mas ok, né? Mas o sândalo sim, né? É extraído de árvore, né? Traz essa base, né? A lavanda, ela também seria mais dentro de outro elemento, mas ela é harmonizadora de tudo, né? Então também seria coringa aí para trabalhar esse elemento.
Mas aí o sândalo, com certeza, ele traz muita base, ele traz muita segurança, assim como o cedro do Atlas, a mirra, isso aí, ó, a mirra também, bem legal, ela é bem resinosa, né? A mirra é extraída de uma resina, né? Tem todo a vibração de uma base, de uma segurança, né? As sementes também têm essa energia, né, Carla? A semente, ela tem energia vital, né? Tá. Tudo que é semente, a gente pode olhar. Semente, o que que ela faz? Ela vai iniciar aí o nascimento. Poderia sim, porque ela vai trabalhar essa energia vital. Mas eu olho a semente mais para outro elemento, mas poderia sim trabalhar, né? Por que não? Ela vai trazer energia vital. Ela trabalha mais a terra, né? Ela trabalha mais a terra, mas ela traz essa energia vital, né? O alecrim, ele vai trabalhar o quê? Vai trazer a coragem, né? Eu também olho para o alecrim mais para outro elemento que a gente vai falar, mas o alecrim, ele vai trazer esse movimento, essa coragem, esse impulso inicial. Então ele caberia muito bem também aí no elemento água, né? É isso aí. Que mais? O vetiver, né? O vetiver é extraído de raiz, né? O vetiver também traria essa base, né? Essa sustentação que é do elemento água. E ó, para não colocar aqui meu pé ou da Kátia na live, eu trouxe uma foto do pontinho de acupuntura. Gente, vocês não precisam usar o ponto exato. Vai usar a região, até porque vocês não têm essa sensibilidade para encontrar o ponto, porque muita gente aí nem trabalha com acupuntura, né? Os acupunturistas têm já, né, o treino aí, então encontram o ponto com facilidade, mas vocês vão pensar na região. Então, o que nós usaríamos de ponto para equilibrar o elemento água? Então, pensando, você tem aí, né, um osso fraco, né, uma osteoporose, né, dor na coluna, dor no joelho, dor na lombar. Vamos pensar aí que precisa fortalecer esse rim e essa bexiga. Precisa fortalecer esse elemento água. Então, ó, o primeiro pontinho seria o bexiga 64. Ó, vê se vocês conseguem enxergar. Ele tá aqui, ó. Tá? Então, ó, vocês vão olhar o pé, lateral do pé, tá? E aí, nesta região aqui, vocês vão massagear com o óleo essencial, certo? Outro pontinho, deixa eu abrir aqui, seria no meridiano de rim, seria o rim 3. Então, ó, lá era fora do pé, então, né, o dedinho vai massagear aquela lateral externa do pé. O rim 3, ele fica onde? No lado interno, ó. Interno do pé. Entre o maléolo e o tendão. Bem aqui, ó. Conseguem verificar, ó? Bem aqui o rim 3. O maléolo tá aqui, o tendão aqui. Certo? Esse é o rim 3. Muito bem. Conseguiram visualizar direitinho? Alguma dúvida em relação a esses pontos? Bexiga 64, fora do pé, né? Parte externa do pé. E o rim 3, parte interna, entre maléolo e o tendão de Aquiles, certo? Vamos passar para o próximo elemento? Uhum. Então, vamos lá. Próximo elemento, seguindo os 5 elementos, bem no ossinho? Não, não é no ossinho, é do lado do ossinho. Tem, ó, o maléolo vai estar aqui e o tendão aqui, no meio, tá bom? Ó, entre o maléolo e o tendão. O maléolo é o ossinho. O tendão vai estar aqui, passando atrás do pé. É no meio. Você vai sentir que tem uma carninha ali, até dolorido quando aperta. Ali é o rim 3, tá? Eles vão trazer esse equilíbrio, né, pro elemento água, rim e bexiga, tá bom? E fora que cada ponto tem N funções, mas falando rapidamente aí.
pra vocês. Senti, dói mesmo, dói mesmo. É bom a gente estimular esse pontinho, vai trazer muita coisa boa pra gente. Para quem trabalha, né, que nem a gente estava conversando, quem trabalha com a massagem, com terapias manuais, né, com uma microfisioterapia, uma reprogramação biomuscular, você consegue estar acessando esse corpo, né? Então, junto com a técnica, você tem também como estar trabalhando esses pontos, e a pessoa já vai estar deitada, né? Você aproveita a situação e estimula, passa um óleo essencial que está relacionado àquela característica, aquilo que a pessoa está precisando. Então você vai trazer de duas maneiras. E o muito interessante, assim, que a gente percebeu também, por exemplo, quando você passa o óleo essencial, né, carreado ali, né, com óleo vegetal, nas regiões que a pessoa está passando por uma dificuldade, de repente ela tem uma dor de joelho, né? Então você pode estimular o ponto fonte, né, do rim, da bexiga, mas interessante quando você passa no joelho o óleo essencial, ele trabalha as memórias relacionadas àquilo no próprio joelho. Então isso é muito, muito legal, assim, né, perceber, por exemplo, é uma pessoa que está se sentindo desvalorizada por ter que se submeter a situações a qual ela não gostaria, né? Que traz toda essa questão de trazer essa fraqueza, essa perda óssea, vamos dizer assim, né? No máximo de uma desvalorização. Quando você passa o óleo essencial carreado no joelho, por exemplo, você ajuda a estar limpando essa memória, essa percepção de que eu tenho que me submeter a tudo. E traz essa força, essa base também no sentido de, olha, eu tenho que me posicionar. O meu corpo já não aguenta mais. Eu preciso conseguir falar, me expressar, dizer não, colocar os limites. Sim. Porque meu corpo já não aguenta. E o óleo essencial, o que ele faz? Que é o que a gente bate na tecla o tempo todo. Que a gente pode trabalhar com aromaterapia como uma aromaterapia clínica, que a gente fala. Você trata sintomas físicos e emocionais. Só que a gente tem esse olhar integrativo, né? Você não é tratar apenas o sintoma, é você perceber o que está por trás daquele sintoma, daquela situação, o que a pessoa está passando, qual que é o olhar que ela tem diante de tudo isso, né? Que aí o óleo essencial, ele tem esse poder, justamente desde os primórdios, né? Que a gente falou para vocês na primeira live. Os óleos essenciais, eles trabalham com o espírito, com a mudança de percepção. Então, ter o conhecimento para chegar nessa origem, nessa causa, né? O que está causando essa questão? É lógico, eu posso tratar só o joelho e ter os resultados, porque o óleo essencial, assim como o nosso corpo, ele não precisa que a gente tenha consciência do que eles são capazes de fazer. Mas quando a gente trabalha junto, né, sendo um terapeuta, tendo todo esse olhar, é muito, muito mais rico, né, o seu atendimento. Ele é muito mais eficaz. Você não vai usar só a melaleuca como antibiótico, você vai entender que a melaleuca tem infinitas propriedades, né, e trabalhar... É a melaleuca que uma pessoa precisa como antibiótico ou de repente pode ser um outro elemento, né, que vem no óleo essencial. Então é esse olhar que a gente estimula que vocês tenham com os óleos essenciais, entendeu? Tá dando para entender ou é muito complicado? Ou a gente consegue expressar todos esses links que a gente está conseguindo fazer? Eu acho que esse que é um retorno que a gente às vezes precisa de vocês também, né? Não tem ninguém aí? Tá todo mundo quieto? Tá ótimo. Sim, tá dando para entender? Então, isso que é o interessante, é perceber, assim, não é só sintoma, não é só uma queda de cabelo. Por que tá caindo o cabelo? Por que aquela pessoa tá buscando tanta proteção do outro, né? Que o meu cabelo começa a cair. Então, é trabalhar esse de dentro para fora, tá? É a causa real, né? Lá profundo, olhar bem aprofundado, né? Pensando aí, seguindo, né, a sequência dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, né? Agora a gente vai para o elemento madeira. Madeira corresponde ao meridiano do fígado e da vesícula biliar. Esse meridiano, ele vai controlar o quê? Os tendões, as articulações, né? Também auxilia aí nos músculos, tá bom? Ele vai trabalhar o metabolismo, produção de hormônios, produção de sangue,
né, a parte de útero, tá? Então, ele é um elemento responsável pelo quê? Pelo planejamento, pela execução, pelo movimento, pela ação. É o elemento da ação, da flexibilidade, né? Ó, o tronco da árvore, ele faz o quê? Ele se movimenta com o vento. Se ele não tiver a flexibilidade, o vento derruba, né? Então, é o elemento que vai trabalhar a flexibilidade, a ação, né? Todo esse planejamento, né? Então, tem a ver também com as funções cognitivas, né? Então, é um elemento muito importante. E a incoerência, né? Ela vai gerar o quê? A frustração, que gera a irritabilidade, que gera a raiva e que ofende este elemento, ofende o elemento madeira. E aí, o que acontece? Uma queixa muito comum relacionada ao elemento madeira, dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca todos os dias. O elemento madeira aí tá gritando, né? O fígado tá descabelado, né? Problemas menstruais, TPM, gente. Não o equilíbrio, quando nós estamos em equilíbrio, não é para ter sintomas de TPM. TPM é desequilíbrio, é irregularidade de fígado, né? Então, problemas menstruais, né? Então, alteração em fluxo, de fluxo menstrual, dos sintomas de TPM, tudo isso tem relação com o fígado. O AVC, Parkinson, alterações visuais, o olho é a janela do fígado. Unhas fracas, inflamações no tendão, frouxidão ligamentar, queda de cabelo está ligada com esse elemento. Lá no elemento água era a cor do cabelo. No elemento madeira é a queda de cabelo. Então o cabelo tá fraco, é o elemento madeira que tá fraco. Unha fraca, falta de libido, alterações de humor, palpitação, insônia. Nossa, N sintomas, né? Cansaço, letargia, confusão mental. São muitas coisas, mas o campeão aí eu acho que são as enxaquecas, né? Para mim, pelo menos, campeão, né, de sintomas de fígado, de vesícula biliar, é enxaqueca, né? E quando ele está em desequilíbrio, ele também vai trazer dificuldade aí nas funções de planejamento, de execução, né? Organização, execução e ação. O que tem aí? A tendinite, a fibromialgia também, gente. É fígado total ali, né? Por que eu sempre falo fígado, né? Porque o fígado é o órgão é sempre o da função na medicina chinesa, tá bom? Então eu sempre vou falar o fígado que é o mais importante dentro do elemento madeira. Mas tem a vesícula biliar também, que é a víscera, e também tem suas funções incríveis. Então, dificuldade de fertilidade, de engravidar também tem relação com o fígado, tá bom? Só descansar um pouco. Pode falar. O fígado e a vesícula, né? Qual que foi a relação que a gente conseguiu fazer, né? Essa relação com o segundo chakra, que olha só como tem a ver com toda a questão de fertilidade, de criação, né? E nas personalidades do Reich, ele estaria lá embaixo na coluna. A gente está seguindo a sequência da medicina chinesa hoje, né? Mas na sequência do Reich, ele seria o último traço, que é o traço do rígido, né? Que são aquelas pessoas que são mais territorialistas, que têm uma coluna mais rígida mesmo, né? Essa coisa de segurar o limite no tronco mesmo, né? Nos tendões, eles vão ficar todos bem firmes para impedir que a pessoa avance nesse território. Então, e aí ele está relacionado com o segundo chakra, né? Que o primeiro chakra tem a ver com contato com a terra. O segundo chakra é essa questão da criação, aqui de toda a zona de útero, próstata, né? É o nosso poder feminino. Sim, né? Que o eu crio, né? Naquela meditação que a gente fez para vocês, o eu crio, está relacionado aí com essa região de fígado e vesícula.
E aí tem tudo a ver, né, com essa questão por que se relaciona com a TPM, de repente, né? Tem essa questão de uma procriação e tem também uma relação com o sangue, né? Porque o fígado é uma grande reserva de sangue. E aí você vê na memória, né, da família, das mulheres que passaram por todas essas dificuldades no clã. E aí é difícil para essa menina agora menstruar, ela tem muita dor, porque traz essa memória de que todas as mulheres tiveram muito sofrimento, a própria gestação, né, a questão de ter filhos, a perda, enfim. Aí a gente começa a relacionar tudo isso, percebe? Percebe que é uma personalidade, né, mais rígida, uma pessoa mais endurecida. E aí que óleos essenciais que seriam incríveis, né, para essas pessoas, né, que tem um desequilíbrio aí no elemento madeira, ou que tem, né, uma personalidade mais rígida, porque é onde a gente tem mais características ali, maior porcentagem, né, dentro das personalidades de Reich ou dentro dos 5 elementos da medicina chinesa, são os meridianos, né, os elementos que a gente vai ter mais propensão a desequilíbrio. Então pensar nessa rigidez, né, nesse endurecimento, nessa dificuldade de ser flexível, quais os óleos que seriam interessantes para trazer alegria, para trazer uma suavidade, para trazer uma flexibilidade para esse elemento, para ajudar a equilibrar esse elemento? Vocês querem sugerir aí? São pessoas que têm muita dificuldade de se entregar no amor, são pessoas que não confiam. Mais duras, né? Tem medo aí de uma traição, de uma troca. Laranja, ó! Perfeito! Exatamente, a laranja seria incrível, ela vai trazer a criatividade, né? Ela vai trazer alegria, ela vai trabalhar, ela vai cuidar lá da nossa criança interior. E esse elemento precisa dessa suavidade. Então os cítricos trariam muito essa suavidade. A lavanda, eu também usaria mais específico num outro elemento, mas a lavanda é um óleo essencial que vai harmonizar todos os elementos, todos os chakras, né? Ela é um coringa, então também ok. Mas isso aí mesmo, ó, a bergamota seria legal, né? A laranja, o limão, né? A mandarina verde, a mandarina vermelha. Então, os cítricos, eles trariam sim, né? Essa suavidade, essa alegria, essa criatividade, né? Essa flexibilidade que esse elemento tanto precisa. E pode falar. Eu ia falar que falar dos pontinhos. Que é justamente o que o Brasil mais produz, são os óleos cítricos. Sim, nós somos os campeões. Será que tem relação, né, das mulheres serem tão fogosas, tão, né, esse chakra ele está alimentado. A gente tem muito fácil o cítrico, né? Muito interessante assim o que cada região, porque se a gente começa a fazer relações com a região, com as pessoas, Nossa, tudo se relaciona o tempo todo. Tudo é uma coisa só. Mas vai lá, então pontos, né, que seriam interessantes para harmonizar o chakra. Tô no chakra aqui. O meridiano de madeira, tá bom? Então seria o VB40. Ó, vou colocar o livrinho aí. Aqui, ó. Tá vendo o pé na parte externa? Tá conseguindo ver? Vai ter um gordinho ali do pé, né? Na lateralzinha. Ali é o VB40. Deu pra ver aqui, ó? VB40. Tá? E o outro pontinho também incrível para trabalhar esse elemento, né, o elemento madeira, seria fígado 3. O fígado 3 já fica, ó, aqui, ó. Então, você vai, né, aqui tem o hálux, né, que é o dedão, aqui o segundo dedo, vai escorregar até o finzinho aqui, até bater no osso. Aqui é o pontinho fígado 3, que vai harmonizar o elemento
madeira, tá bom? Harmoniza tanto o fígado quanto vesícula, certo? Você que tá falando lá, tá vendo? Você é muito... Eu vi, eu tô falando aqui, respondendo. Um dia eu consigo. É que a Dani perdeu. Não, sem problema. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Podemos passar para o próximo elemento? Próximo elemento, dentro dos 5 elementos, né, da natureza aí, dentro dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa, é o elemento fogo, que tem a ver com o coração, com o intestino delgado, mas também tem a ver com o CS, que é o circulação sexo, e com o TA, que é o triplo aquecedor. O CS é o pericárdio, tá bom? Ele vai proteger esse coração. Do quê? Das toxicidades emocionais. Olha que incrível! Ele não deixa essa emoção tóxica chegar no coração. O coração é o nosso órgão ali que não pode ser ofendido, né? Que tem que tomar muito cuidado, porque ele parou. Então, o CS está ali protegendo esse coração das emoções tóxicas. O triplo aquecedor, ele vai ser responsável pelo quê? Pela manutenção da temperatura do nosso corpo, tá bom? Então, ele vai regularizar aí o ambiente externo, interno, né? Manter o calor do corpo, porque ele vai auxiliar e trabalhar, né? Responsável pelo metabolismo também. A gente falou que o fígado é responsável, mas o triplo aquecedor também. Então, a gente tem o triplo aquecedor, né, inferior, que vai cuidar da parte baixa do nosso corpo, o médio, que vai cuidar do meio do nosso corpo, e o superior, que vai cuidar da parte de cima. O coração, ele é o quê? Responsável pelo nosso Shen. O que é o Shen? É a casa da nossa mente, é a casa da nossa emoção, tá? É o lugar mais, né, emocional que a gente tem aí no nosso corpo. Ele é a casa, é a sede, é o templo da nossa mente, segundo a medicina chinesa. E o intestino delgado, ele vai fazer o quê? Assimilar, né, os nutrientes, absorver o que quer, né, absorver água, nutrientes, e vai mandar embora aí o bolo fecal aí para o intestino grosso fazer o trabalho dele. Então, o intestino delgado vai fazer a assimilação. Quer falar um pouquinho das relações, porque tem muitas, né? Essa questão do Shen, né? Na hora me veio essa relação que hoje em dia já foi descoberto que o coração é o 5º cérebro, né? Porque, na verdade, ele tem mais vias aferentes, né? Que vão para o cérebro do que ao contrário, né? Então, ele tem um comando que passa, né? Uma autonomia em relação ao cérebro aí. Interessante perceber que os chineses, né, já tinham esse conhecimento de que ele traz toda a casa da alma, né, essa casa das emoções, vamos dizer. E dentro dos chakras, né, ele estaria ligado ao 4º chakra, que é o chakra cardíaco, que também tem tudo a ver. E a personalidade é aquela personalidade do Reich lá, né, que justamente não sabe o seu valor, porque ele sente que foi trocado, que foi injustiçado, né? Então ele tem toda essa capacidade, ele precisa trabalhar essa questão amorosa, né? Que o intestino delgado também tem essa relação com o perdão. Então ele precisa trabalhar isso, né? É uma pessoa que vem com uma personalidade que precisa trabalhar esse aspecto. Então ele tem todas essas relações também que são interessantes, né? E olha, justamente o que vai ofender esse elemento, né? O elemento fogo, é a instabilidade. Então, essa instabilidade de não conseguir saber o seu valor, de não conseguir se identificar ali, né? Se perceber, vai trazer uma aceleração. E essa aceleração vai fazer o quê? Gerar mais calor. Porque o fogo, né, como o próprio nome diz, ele gera calor. Ele vai gerar movimento no nosso corpo. Só que a aceleração gera muito calor.
E aí fica tudo funcionando muito mais do que deveria. E aí vai desregular tudo, né? Um elemento tá de mão dada com o outro. Claro. São aquelas pessoas que é tudo para ontem, né? Porque elas têm na necessidade. O que ela busca? Ela busca a si mesma. Ela busca encontrar o seu próprio valor. Então ela tem pressa. Então afeta a tireoide, afeta. Vai englobando. Em cadeia, né? Tudo em cadeia vai acontecendo. E as pessoas que têm muito calor, a gente percebe principalmente no rosto, né? Aquele rosto bem vermelho é excesso de calor, né? Excesso de calor, aí o coração, né? O fogo, o elemento fogo está muito acelerado, precisa harmonizar, tá? É ruim, gente, tanto o excesso quanto a deficiência é ruim. A gente busca o quê? O equilíbrio. O equilíbrio é saúde. O excesso e a deficiência é doença. Então a gente precisa tratar, tá? E o desequilíbrio, né, do elemento fogo vai ocasionar o quê? Doenças cardíacas, doenças circulatórias, porque o coração, ele vai o quê? Bombear o sangue e distribuir para todo o corpo. Ele manda sangue e calor para todo o corpo, né? Palpitações, arritmias, má circulação, hipertensão, ó, é o master aí, acho que do fogo, né? Muitas pessoas têm, né, esse diagnóstico, a hiperidrose, a diarreia, ansiedade, também tem insônia nesse elemento, mas é uma insônia diferente do elemento madeira, mas aqui eu não vou entrar em detalhes. Excesso de sonhos, pesadelos, tem a ver com o elemento fogo. Déficit de atenção, de memória, tá? Porque o fogo também ele tá ligado às funções cognitivas, certo? Euforia, impulsividade, agressividade, também tem o desânimo, claro, a fadiga, a falta de alegria, né? Enfim, a gente vê aí dos dois extremos, né? Então o fogo é aqui. A gente sempre pensa, né, na euforia, tudo pegando fogo, né? Então isso, problemas mentais, ansiedade também. O fogo é aquilo pegando fogo mesmo, nosso corpo está pegando fogo, tá tudo em excesso, né? Que mais? Vamos lá. Quais óleos essenciais que nós poderíamos usar para equilibrar o elemento fogo? Lembrando que a Kátia disse no início aí do elemento fogo que são pessoas que buscam o quê? O seu valor, né? O seu valor. Então, o elemento fogo precisa de amor, gente. O amor equilibra o elemento fogo. O amor vai tirar aquele egoísmo, né? Aquele olhar só pro seu umbigo que nem também consegue se perceber, porque quando tá preso no seu umbigo também não vê o seu valor, né? Porque quando a gente consegue se olhar pro outro, a gente consegue identificar nosso valor. Se a gente tá preso ali naquele mundinho, a gente não consegue perceber nosso valor. Quais óleos essenciais que auxiliariam aí, ajudariam, seriam incríveis para trazer amor, para trazer equilíbrio para esse elemento? Lá no início, né, falaram do gerânio. Ó, o gerânio aqui seria maravilhoso, né? O gerânio traz amor. Que mais? Falaram da lavanda, né? A lavanda aqui também seria top. Não que ela não trabalhasse, né? Não trabalhe os outros elementos. Claro que todos os óleos vão trabalhar todos os elementos, né? Se a gente pensar, porque é tudo uma coisa só, é tudo interligado. Mas a essência do óleo seria mais indicado para aquele elemento, né? Gerânio sim. Trabalharia muito o elemento fogo, a rosa, a lavanda, é isso mesmo, gente, né? A bergamota também, ela trabalha tanto o elemento madeira, como ela é incrível com o elemento fogo, tá? Então ela vai trazer aquela suavidade que a madeira precisa e trazer o amor que o fogo precisa,
certo? Então, mais esses óleos essenciais de flores que tem essa missão aí de levar amor, né? De trazer amor na nossa vida. Interessante, eu gosto muito da história da lavanda, né? É um dos meus óleos preferidos, aí deve ter alguma razão. Mas ela precisa passar por 3 invernos rigorosos e 3 verões rigorosos. Ela tem um solo todo calcário, né? Então ela, para trazer toda essa tranquilidade, né, que é a simplicidade que a lavanda traz, ela passou por todo esses turbilhões, vamos dizer assim, esses extremos, né? Os extremos de temperatura, um solo que não era nada agradável. Daí eles vêm, plantam a lavanda aqui no Brasil num terreno bem fofinho, gostoso, e espera que tenha o mesmo resultado. E não vai ter. Por isso que existem vários tipos de lavanda, né? Essa lavanda que traz todo esse amor, né? Todo esse acolhimento é a angustifolia ou officinalis, que realmente elas estão numa altitude muito elevada, num solo muito calcário, muito seco, né? Que passam por temperaturas bruscas aí, né? E a lavanda que tá no solo lindo, fofinho, no solzinho brasileiro, ela tem muito mais a ver com o alecrim, em relação à química dela, é muito mais um alecrim do que uma lavanda. Vai estimular, né? Ela é estimulante e não ansiolítica. Um fogo, aí ela ia acabar estimulando mais esse fogo que ia acalmar, né? A lavandula dentata, né? Vai trazer aquele lavandim, vai trazer mais fogo ainda. Gosto da baunilha. A baunilha também, né? Um docinho, vai trazer uma suavidade aí pro elemento fogo, né? Agora, os pontinhos. Vamos lá. A gente tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo? Nossa. 10 minutos. 10 para as 10. A gente começou um pouquinho atrasado, mas... Ó. Mão, certo? Pontinho aqui, ó, na dobra do punho, tá? Esse pontinho aqui é o C7, coração 7, certo? E outro pontinho aqui, ó. Aqui tem um ossinho. Bem no finzinho do ossinho aqui, ó, tem o ID3. São pontinhos incríveis para tratar, né, para equilibrar o elemento fogo. Outros pontinhos. Aqui nessa região tem o C7, o CS7 e o CS6, que é o circulação sexo, tá? É o que protege o coração das emoções tóxicas. Aqui, ó, nessa região. Então vai massagear, ó, dá pra pegar o punho inteiro, ó, tá vendo? Tudo aqui, essa região, certo? E também temos... O que foi? Pra deixar gravado. O TA4. Triplo aquecedor 4, tá? Nessa região do punho, ó, a gente tava aqui, do outro lado também a gente trabalha o elemento fogo, tá bom? Então, ó, punho, lembra, ó, punho vai trabalhar o quê? O elemento fogo, toda essa fúria, né? Essa agitação, essa aceleração, esse calor, esse, né? Tudo isso, esse movimento em excesso aqui na região de punho, tá bom? Os pontinhos para trabalhar o elemento fogo. Ainda faltam 2 elementos. Então vamos acelerar um pouco. Correr. Não adianta correr muito, né? Mas vamos lá. Ou depois a gente fala. Vamos ver o que vai ser. Agora, tem mais um. Nas 2 mãos a gente tem os mesmos pontos, gente. Tá? Você pode trabalhar nas 2 mãos. Ok. Tá bom? Agora a gente vai para o elemento terra, que é relacionado ao estômago e ao baço pâncreas. Na medicina chinesa a gente fala baço pâncreas, como se fosse uma coisa só, mas a gente sabe que são 2 órgãos separados, né? Mas para medicina chinesa eles têm uma função em conjunto e por isso que eles são nomeados dessa forma, tá bom? E o estômago é a víscera, tá? Então, no baço pâncreas que eles vão ter a função, né, de mais específica aí no nosso corpo. Ele é responsável pelo quê? Você pensar,
estômago e baço pâncreas. Eles, que faz tudo isso, né? Vai fazer parte da nossa digestão, né? Da formação do nosso sangue também. É onde tem mais energia mais energia material. É onde vai formar o quê? As gorduras, né? Os tecidos adiposos, né? Do nosso corpo. Então, é a energia mais densa que a gente tem, é no elemento terra. É ele que molda o nosso corpo. Deixa eu falar rapidinho. Fala. É interessante perceber que apesar do fígado que ser o órgão que acumula gordura, como dizer, nas 5 leis, o baço pâncreas e o estômago, ele tem essa questão material do yin, né? Então, justamente são aquelas personalidades, né? Que tem pouco tônus. Sim. Que é o oral, né? Ele tem pouco tônus, é aquela massa que não se desenvolveu, né? Exatamente. Na medicina chinesa é o que acumula é responsável pelo tônus, né? Ele acumula gordura, tem pouco tônus, então ele não tem esse movimento, essa ação. Mas primeiro por quê? Porque ele não tem a matéria, a estrutura. É diferente do madeira, que falta um ímpeto, uma vontade de ir, assim, da ação do tendão, do músculo, né? Que é mais voltado para a ação. E o oral Sim. tem essa questão da baixo tônus mesmo, a matéria que não se desenvolveu, né? Interessante perceber. E daí acumula gordura, a questão das carências, que também se relaciona aqui, mas é diferente da do fígado. Entendeu? Sim, e aí o que acontece? A falta de energia, a letargia, não tem nem tônus muscular, como que vai para a vida, né? Então precisa muito estimular esse elemento para poder seguir o seu caminho, né? Então tem as questões, né, de digestão, claro, né, a sensação de empachamento, azia, náusea, constipação, flatulência, gastrite, enfim, um monte de coisa. Tem a obesidade, né, que tem relação aí com o elemento, né, com a personalidade oral, a resistência à insulina, né, o diabetes, a terra, o que é? É o que dá o chão, né? Ela traz toda essa base para a gente poder, né, esse chão para a árvore poder ir, né, para poder caminhar, esse chão para a gente poder andar, tá? É diferente da base do rim, do elemento água, tá? Também nutre as funções cognitivas, tá bom? Ele vai ser responsável aí pela digestão, né, das situações, pela digestão dos acontecimentos, né? Que mais? As pessoas que ruminam, né? Preocupadas. Sim, e o elemento, né? O sentimento que vai prejudicar esse elemento é a preocupação, a ruminação de pensamentos, né? Aquela ideia, aquele pensamento que não sai da cabeça, fica ruminando, fica ali o tempo inteiro pensando naquele problema. Isso é o que vai afetar a energia, né, do elemento terra. Vamos falar do óleo essencial do terra? Do óleo e do ponto. Do óleo essencial do elemento terra. Enquanto isso eu vou procurando aqui no livrinho para mostrar para vocês. Mas os óleos essenciais do elemento terra seriam os óleos principalmente de semente, né? Que vai trazer o que? Energia vital, então essa energia de movimento também, né? Esse impulso para poder e traz o colo andar. Também, né? Que é o que falta para essa personalidade. É aquela nutrição materna, aquele ninho, aquele colo. Exatamente, vai trazer o colo, o acolhimento, o aconchego, né? É uma personalidade que busca tanto que os outros atendam a própria necessidade, que ele não reconhece a própria necessidade. Então ele começa a perceber isso, ele tem esse colo, o óleo essencial, ele vai trazer essa mudança de eu não precisar mais tanto do olhar do outro. E tá acabando, 24 segundos. Nossa, então vamos reiniciar. Pode ser. Vamos reiniciar, gente. Entra de novo pra gente continuar, certo? Falta só um elemento. Que aí eu vou mostrar.